Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né, dependendo da hora que vocês estão olhando essa videoaula. Então, hoje a gente vai falar um pouco, vai continuar falando sobre vetores. E hoje o assunto é decomposição vetorial, tá? É uma continuação do assunto vetores. E essa decomposição vetorial ela é importante porque vocês vão ver isso no primeiro ano, vão ver isso no terceiro ano também, né, com mais ênfase. Em matemática também vocês vão ver esse assunto. Então, ele é importante para mais de uma disciplina, né, e para mais de um ano dentro do ensino médio. E depois, quando vocês forem trabalhar com a parte de dinâmica, né, que é o estudo das forças, vocês vão ver também que vai ter valido a pena a gente ter dedicado um tempo para ver esse conteúdo aí, tá? Então, iniciando, o que é decomposição vetorial? Então, a decomposição vetorial ela consiste em determinar as componentes de um vetor nos eixos x e y de um plano cartesiano. Tá? Então, por exemplo, dado um vetor A, nós podemos decompor esse vetor nos eixos x e y, encontrando as suas componentes, ax e ay. Tá? O que é isso, professor? Então, imagine que você tem um vetor A aqui, certo? E a gente pode traçar o eixo cartesiano, né, o plano cartesiano, de maneira a colocar o vetor A na origem desse plano cartesiano. Então, nós temos o eixo x, o eixo y e o vetor A. Esse vetor ele pode formar um ângulo com o eixo x ou com o eixo y. Aqui no caso, né, ele está formando um ângulo com o eixo y, com o eixo x. E esse ângulo depois ele vai ser importante para a gente calcular as componentes vetoriais. Vocês vão ver. Como é que a gente traça as componentes ax e ay do vetor A? Então, para determinar a componente x, né, nós projetamos da ponta do vetor A até o eixo x uma reta perpendicular ao eixo x. Né, e assim nós encontramos o tamanho, né, do vetor ax, certo? Que seria uma espécie de sombra do vetor A no eixo x. E da mesma forma, nós traçamos, né, perpendicularmente da ponta do vetor A até o eixo y, né, uma reta tracejada ali. Ó. E essa reta ela vai nos delimitar o tamanho de AX, que seria a projeção do vetor A no eixo y, né? Desculpa, ali AY, né? Falei AX, mas é AY. Então assim nós temos a componente AX e a componente AY, que seriam espécies de sombras do vetor A no eixo x e no eixo y. Né? A gente chama de projeção. Né? Falo sombra para que vocês entendam melhor, mas a gente chama de projeção do vetor A nesses eixos. Tá? Então, aqui nós temos o ax e o ay, né? A projeção do vetor A no eixo x e a projeção do vetor A no eixo y. Se a gente olhar, né, com mais cuidado, vocês podem ver ó, que esse AY aqui ó, ele pode ser deslocado para cá, para a ponta do vetor AX. Né? Então vamos fazer isso. Ó. Bloqueei para cá. E o que isso nos mostra? Vocês lembram lá da regra do polígono, quando a gente faz soma de vetores? Né? Pois é, ó. Então aqui nós temos que o AX somado ao AY nos resulta no vetor A. Né? Então essa é a importância. A importância é você encontrar o vetor A, né, tendo, né, suas componentes ax e ay. Então você consegue retomar o vetor A encontrando essas duas componentes. Certo? Desenhar as componentes ax e ay não é difícil, porque é só você projetar elas, né, o vetor A ou qualquer outro vetor, nos eixos x e y. Então isso é fácil. Né? Mas como é que eu calculo o tamanho de ax e ay? Bom, isso nós vamos precisar conhecer ao menos o tamanho do vetor A e o ângulo, né, que ele forma com um dos eixos, né, seja o eixo x ou o eixo y. Então, olha só, se a gente olhar com mais cuidado, a gente vai ver que o vetor A, ax e ay, juntos eles formam um triângulo retângulo. Né? Triângulo retângulo. E dentro de um triângulo retângulo, nós podemos estabelecer relações trigonométricas, certo? Então, a primeira coisa que eu vou, se vocês não sabem, né, vou falar rapidamente, né, mas vocês vão ver isso com mais detalhes em matemática, né, é que nós damos nomes para os lados do triângulo retângulo. O lado maior a gente chama de hipotenusa. O lado que é próximo ao ângulo
né, que no caso aqui é o AX, nós chamamos de cateto adjacente. Por que é adjacente? Porque ele é próximo, né, do ângulo. E o outro lado, né, este lado aqui, que é oposto ao ângulo fornecido, oposto, então ele chama de cateto oposto. Tá? Esses nomes aqui eles são utilizados, né, para que você possa depois determinar, né, o seno e o cosseno daquele ângulo ali. O que é o cosseno? O cosseno, pessoal, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu pego esse lado aqui, o cateto adjacente, que nesse triângulo aqui é o meu AX, né, é o módulo desse vetor, e divido pela hipotenusa, que é o módulo, né, de A. Então, quem é o cateto adjacente aqui? O cateto adjacente é AX e a hipotenusa é o A. Então, isso, né, nos dá essa relação aqui. Ó, né? Cosseno de θ é o AX dividido por A. O cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se eu quero saber o tamanho do A, então eu posso pegar... Desculpa, se eu quero saber o tamanho do AX, eu posso pegar o A, que está dividindo aqui, e passar para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então fica AX é o A vezes cosseno de θ. Essa aqui é a primeira relação que a gente tem, né? Então eu posso encontrar o tamanho do AX sabendo o tamanho do vetor A, né, o módulo do vetor A, e o cosseno do ângulo. Certo? A próxima relação é o seno. O que o seno é? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto, pessoal, nesse caso aqui, ó, é o que está oposto ao ângulo, né? Então é o AY. E a hipotenusa é o maior lado, que é o A. Então fica AY dividido por A. Cateto oposto é AY, hipotenusa A. Então aqui, se eu quero achar o AY, né, eu pego o A, que está dividindo, passo para o outro lado da igualdade, multiplicando. Assim eu isolo o AY. Eu tenho então que o AY é o A vezes o seno do ângulo. Essas duas relações aqui, elas vão ser importantes depois para eu calcular o tamanho de AX e AY, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que AX é A cosseno de θ e AY é A seno de θ. Ah, professor, então quer dizer que sempre o AX vai ser com cosseno e sempre o AY vai ser com seno. Não necessariamente. Né? Lembra que eu falei para vocês que vai depender do cateto adjacente e do cateto oposto? E isso, quem vai me dizer, eu vou olhar para o ângulo. O lado que estiver próximo do ângulo vai ser o lado que eu vou ter o cosseno. Então, olha só, o AX ele está com o ângulo, né? Nesse caso aqui. Então, com o ângulo, ó, AX com o ângulo, cosseno. E o AY está sem o ângulo, né? O ângulo está lá do outro lado, ó. Então AY é sem o ângulo. Agora, digamos que o ângulo estivesse aqui, ó, aqui em cima. Então seria o AY que estaria com o ângulo, né? Então o AY estaria com o cosseno. E o AX, né, estaria do lado oposto. O AX então estaria com o seno. Então dica é, lado que está com o ângulo, cosseno. Lado que está sem o ângulo, seno. E assim eu estabeleço as relações de uma maneira que eu consiga lembrar. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil de repente para vocês. Né? Então, digamos que eu tenho o vetor A aqui, né? E esse vetor A ele forma um ângulo de 60 graus com o eixo x. Então eu tenho aqui o módulo do vetor A, né, que foi fornecido, que é 20, tenho o cosseno de 60 e tenho o seno de 60. Né? Foi fornecido o seno e o cosseno deste ângulo aqui. Então a primeira coisa que eu faço é, vamos projetar então, para achar as componentes do eixo A, do vetor A. Né? Então assim eu acho a componente AX e projetando o vetor no eixo Y, acho a componente AY. Né? Então eu já projetei o vetor no eixo X, achei o AX, projetei no eixo Y, achei o AY. Como é que eu calculo? Olha só, vamos olhar aqui. Ó. O AX ele está pertinho do ângulo aqui, ó. Então o AX é com o cosseno, né? E o AY a gente pode trazer ele para cá, ó, para esse lado, né? Para formar aquele triângulo retângulo que a gente tinha lá visto nos slides anteriores. Então aqui, ó, o AY está sem o ângulo, né? Então como é que fica? Ó? AX é o A vezes cosseno do ângulo, cosseno de 60, né? Porque o AX, ó, está com o ângulo. Então, substituindo os valores, AX é o A, que é o tamanho do vetor, o módulo do vetor, que é 20, vezes cosseno de 60, que é 0,8. Então, 20 vezes 0,8 dá 16 unidades. E o AY
é sem o ângulo, né? Então é seno. A vezes seno de 60. Substituindo os valores, a é 20 e seno de 60, 0,5. Então, 20 vezes 0,5 dá 10 unidades. Então, aqui a gente já finalizou a atividade, né? Vocês desenharam as componentes vetoriais, ax e ay, e calcularam os seus módulos, né? E finalizamos a atividade. Agora vamos para a próxima. Você tem aqui um vetor v, e esse vetor v forma um ângulo de 45 graus com o eixo y aqui. Então, é com o eixo y que o vetor v forma um ângulo de 45 graus. O eixo x está aqui em cima e o eixo y está aqui, forma um ângulo de 45 graus. O que eu tenho? Tenho que o módulo de v é 15 unidades e foi fornecido o cosseno de 45 e o seno de 45, né? Então, para 45 graus, seno e cosseno eles têm o mesmo valor. Tá? Então, vamos continuar. Então, eu vou projetar o meu vetor v no eixo x e vou encontrar a componente vx. Vou projetar o vetor v no eixo y e encontramos a componente vy. E agora vamos calcular o tamanho delas, né, o módulo delas. Vy está do lado do ângulo aqui. Então, Vy é com o ângulo, Vy cosseno. Vx, né, que a gente pode posicionar aqui, né, Vx está oposta ao ângulo, né? Vx está sem o ângulo, então Vx é seno. Então, voltando lá, né? Vamos calcular. Vx, então, é V seno de 45. Substituindo, V é 15, seno, né, 0,7. Então, 15 vezes 0,7 dá 10,5. E o Vy, né, que é essa componente aqui, que está com o ângulo, é cosseno. Né? Então fica Vy é V vezes cosseno de 45. V é 15, cosseno de 45 é 0,7. 15 vezes 0,7 dá 10,5. Aqui as componentes elas deram o mesmo resultado, porque quando eu tenho um ângulo de 45 graus, as componentes elas são iguais mesmo. Né? Então o resultado já era esperado. Próximo exemplo, né, eu tenho dois vetores, eu tenho o vetor A e o vetor B. O vetor A ele forma um ângulo de 60 graus com o eixo x, né, e o vetor B aqui foi fornecido para a gente um ângulo de 30 graus. Né. Então o que a gente tem aqui? Nós podemos decompor, vamos achar as componentes vetoriais do vetor A e do vetor B. Então, primeira coisa eu projeto no eixo x e vou encontrar minha componente AX. E olha só, aqui no eixo x, né, essa componente ela está perto do ângulo, né, então ela está com o ângulo. Então assim eu tenho que é cosseno, né, porque está com o ângulo. Então AX é A vezes cosseno de 60. A é 20 e cosseno de 60 é 0,5. Aqui um detalhe que eu esqueci de mencionar para vocês, mas olha só. Seno de 30 é 0,5. Cosseno de 60 também é 0,5. Tá? Então, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Seno de 60 é igual a 0,8. Cosseno de 30 também é igual a 0,8. Então, seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Por que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro? Porque 30 e 60 graus são ângulos complementares, então estabelecem essa relação aqui. Tá? Então vamos retomar só. Depois de a gente achar a componente AX, nós podemos achar a componente AY. Como é que a gente acha a componente AY? Projetando o vetor A no eixo Y. Né? Então nós vamos ter que essa componente AY ela é sem o ângulo, então ela é seno. Então AY é A vezes seno de 60. 20 vezes 0,8, que dá 16 unidades. Então, nós já calculamos as componentes AX e AY do vetor A. E agora vamos para o vetor B. Projetando o vetor B no eixo X, nós obtemos BX. Se a gente olhar aqui, o BX, que é a projeção do vetor B no eixo X, ele está com o ângulo. Né? Então, novamente, o nosso BX ele é cosseno de 30. Então, é 15, né, que é o tamanho do vetor B, o módulo dele, cosseno de 30, 0,8. 15 vezes 0,8, 12 unidades.
E o BY, né, é essa projeção aqui do vetor B no eixo Y, ele está sem o ângulo. Então, seno de 30. Seno de 30, né? Então, ó, B vezes seno de 30 é 15 vezes 0,5. 15 vezes 0,5 dá 7,5 unidades. E aqui, então, nós já conseguimos calcular o AY, AX, BY, BX, né? Calculamos todas as projeções e poderíamos fazer outras operações, mas por enquanto eu vou parar por aqui, tá? Porque eu acho que já é muita informação para vocês e vocês tentem fazer as atividades, né, que foram disponibilizadas. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários, né? E até a próxima.